No Saber Direito desta semana, Fernanda Pereira da Silva apresenta um curso sobre a justiça penal negocial. A professora aborda crimes empresariais, crimes fiscais e econômicos, o mercado de capitais e o sistema financeiro nacional. Ela também fala sobre a colaboração premiada e não persecução penal, o acordo de leniência e cadeia de custódia das provas. A aula 1 começa agora. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fernanda Pereira, sou advogada criminalista, professora, mestre em Direito Penal Econômico e doutorando em Direito Constitucional pelo IDP, Instituto Público de Direito de Brasília. Eu sou advogada criminalista e atuo em casos de grandes repercussões há mais de 11 anos, iniciando lá no caso Propino Duto, no Rio de Janeiro. Depois veio a Operação Lava Jato, tanto Curitiba quanto Rio de Janeiro. E após alguns anos, veio as operações em fundos de pensão, em fundos de investimento, onde teve a Operação Encilhamento em São Paulo e em Brasília a Operação Greenfield, Pausari e Puscares. Diante de toda essa experiência de mais de 11 anos atuando em maxi processos, eu sou honrada em estar aqui no Saber Direito para colocar para vocês que estão nos assistindo um pouco dessa experiência, que é uma experiência onde em cada maxi processo nós vamos identificar um pouco de cada aula que nós daremos durante esses 5 dias, essas 5 aulas, que elas acabam se complementando. Então, são alguns tipos penais, né, dentro do direito penal empresarial, em que, no momento em que vocês estão estudando e analisando os últimos 10 anos na atividade judiciária, tanto nos tribunais superiores quanto no primeiro grau, vocês vão se identificar com esses casos. E fica muito mais fácil entender o direito, como também analisar o que está acontecendo no cenário processual penal no Brasil. Eu sou coautora de um livro que é Precedentes Judiciais no Processo Penal, em que eu trato do tema em si como o precedente judicial na justiça eleitoral, os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais, a competência da justiça eleitoral. Então, apesar de todos os pontos em si que nós vamos tratar, quando a questão eleitoral ela vem em primeiro lugar, acaba sendo conexa à justiça eleitoral. Além disso, eu tenho inúmeros artigos no Conjur, só procurar pelo meu nome, como também no Migalhas, no Estadão, e também fui palestrante esse ano no Fórum Jurídico de Lisboa. Premiada, tive a minha dissertação de mestrado premiada esse ano. Eu sou mestre em Direito Penal Econômico pelo IDP e trabalhei o tema a cadeia de custódia da prova digital dentro da colaboração premiada. E dentro da colaboração premiada, que é um dos nossos temas, a nossa aula 4, a gente vai trabalhar um pouco isso. Eu vou pontuar algumas coisas interessantes que nós vamos acabar falando para vocês. E tudo isso que a gente está falando e vai falar nessas aulas de hoje, é importante verificar como é a atuação do advogado. Porque a atuação do advogado é que traz precedentes judiciais e a transformação em lei posteriormente. Então, vamos começar a aula. Vou falar um pouquinho do que a gente vai trabalhar aí nessas 5 aulas. Nós vamos falar inicialmente hoje dos crimes empresariais, a introdução, a responsabilidade da pessoa jurídica, trazendo casos práticos. Teremos os quiz no final de cada aula. Na segunda aula, nós vamos falar sobre os crimes contra a ordem tributária e econômica. Na terceira aula, nós já vamos tratar de mercado de capital, sistema financeiro nacional e a lavagem de dinheiro. Na quarta aula, litígios judiciais, a forma de acordos em que vamos adentrar sobre a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal. E na quinta aula vamos falar sobre acordo de leniência. Estas 2 últimas aulas refletem bem o momento do Brasil nos últimos 10 anos.
E ali nós vamos mostrar como que está na lei, como que foi feito e qual é o cenário hoje para a área jurídica e para vocês que estão aí assistindo o nosso trabalho. É importante trazer para vocês a grande novidade da TV Justiça. A TV Justiça lançou um aplicativo que é o TV Justiça Mais. E esse aplicativo, ele te dá o acesso imediato no seu celular a qualquer momento. Então você coloca um fone no ouvido ou vai dirigir, coloca no Bluetooth do carro e você consegue ouvir todas as nossas aulas, consegue assistir a Rádio Justiça, os julgamentos que estão sendo em plenário, porque fica tudo ali, fica tudo armazenado e até ao vivo. Então, vocês serão os grandes beneficiados em baixar o aplicativo da TV Justiça Mais. Eu já baixei, eu já sou uma assistente mútua, ouço todos os dias e vocês também vão ter essa experiência maravilhosa que só tem a contribuir. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula. Hoje nós vamos trazer aí uma introdução aos crimes empresariais. Como que os crimes empresariais, eles surgem, né? Então, observando em si. Então, hoje nós temos os crimes comuns, que é feito de pessoa contra pessoa, e os crimes empresariais. Então, há uma divisão nisso tudo. Então, quando a gente fala de crimes empresariais, nós estamos falando de um crime que é feito através de uma atividade econômica. E essa atividade econômica, ela envolve uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica em si, ela tem diversos atores abaixo dela. Nós temos um conselho de administração, dependendo do tamanho dessa pessoa jurídica, temos diretores, funcionários. Só que é uma rede, um conglomerado. E os crimes empresariais, eles são em benefício da atividade econômica, para que essas atividades econômicas, elas possuam maiores lucros, benefícios. E esses lucros e benefícios, quando são colocados, comparados à lei, observa-se alguns pontos em que não correspondem com a licitude daquele trabalho que foi realizado. Então, essas questões, o que a gente vai analisar principalmente? Tem crimes empresariais que envolvem responsabilidade da pessoa jurídica penal, responsabilidade jurídica da civil. E nesse âmbito todo, nós vamos analisar quem fica abaixo da pessoa jurídica. E se é todo crime em que a pessoa jurídica ela vai responder. Ou se é quem trabalhou para aquele ato. Os seus funcionários, os seus diretores, o conselho de administração. Então, há um ator para o crime específico. A pessoa jurídica ela é a grande prejudicada. Porém, a investigação de um procedimento, de um processo, identificará o autor de cada um. Só que esses crimes são voltados para quem tem uma pessoa jurídica. Então, dentro daquele panorama empresarial em que se vai analisar. Então, o que a gente traz como exemplo aqui tipificado dessas atividades em que podem ser consideradas crimes econômicos por uma pessoa jurídica? São crimes contra o sistema financeiro nacional, como exemplo, fraudes bancárias, crimes ambientais, poluição, degradação ambiental, crimes contra a ordem tributária, corrupção e lavagem de dinheiro. Então, quando a gente fala de crimes empresariais, a gente entra na questão da criminalidade econômica empresarial, que são os famosos colarinhos brancos, onde estão os coletivos e sociais. E o grande prejudicado é a ordem econômica, porque envolve recursos públicos, fraudes contábeis e danos ao meio ambiente. Então, é sempre importante dividir toda essa parte. O escopo, a motivação e os danos. Então, os crimes empresariais, eles vão afetar grupos, a economia e a sociedade. A motivação sempre é lucro, obter lucro financeiro e institucional. Não há crime empresarial que
não venha a obter lucro. A finalidade sempre é auferir uma vantagem. Então, o que nós buscamos inicialmente? A possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica? Sim, porém, em algumas situações. A primeira situação é com relação a crimes ambientais, que é regulado pela Lei 9.605 de 1998. A Constituição Federal de 1988, ela trouxe uma forma inovadora para a nossa legislação. Então, no artigo 225, que trata do meio ambiente, no parágrafo 3º, ela já impõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, além disso, há também a questão da corrupção, a fraude e ilicitação. Só que hoje, após alguns anos de trabalho, de estudo e verificando, e até de operações de fraude à ordem pública, tributária, econômica, ao consumidor, que há possibilidades dessa responsabilização até através de acordo. Então, seriam acordos de leniência. Então, implementação de governança, implementação de um compliance para se evitar esses crimes. Porém, isso é uma matéria que vai ser tratada posteriormente nas aulas seguintes. Então, à medida que a gente vai falando aqui, a gente vai mencionando e direcionando a aula, que é a última aula. A quinta aula, nós vamos falar do acordo de leniência. Tá? Então, o que nós temos na lei ambiental? A responsabilidade penal. A responsabilidade penal, principalmente na área ambiental. A área ambiental, ela que inovou, junto com a Constituição, essa responsabilidade da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela arca com essa multa. Não há uma penalidade de pena corporal, mas sim a penalidade de se arcar com prejuízo, de responder criminalmente, de não poder atuar em determinadas questões, de ter que assinar um termo de ajuste de conduta. Bem como os responsáveis por aquela ação, junto à pessoa jurídica em si, em que atuou no problema, em que atuou na fraude ambiental, no crime ambiental, ele também vai ser responsável, só que ele vai atuar como pessoa física. Ele vai responder como pessoa física. Então, a pena dele e a condenação divergem da pessoa jurídica. Porém, não ficará em vão esses atos. As sanções, elas vão incluir multa, suspensão de atividade, interdição temporária de estabelecimento, proibição de contratar com o poder público e, em casos de extremos, a dissolução da empresa. Então, essas aplicações das sanções e das punições vão muito de caso a caso. Então, vocês devem se lembrar que há uns 4, 5 anos atrás, tivemos aí no Brasil um grande crime ambiental em Minas Gerais, em que houve o alagamento de inúmeras cidades, mortes. Então, essas empresas responsáveis por esse crime ambiental, elas estão sendo processadas em todo o âmbito em si, seja criminalmente, a pessoa jurídica da empresa, administrativamente e civilmente, além de ter ações fora do Brasil e algumas responsabilidades em que ela tem que arcar junto com a CVM, porque elas são de mercado aberto. Então, elas são de capital aberto, elas atuam dentro da Bolsa de Valores e têm essa responsabilidade em si. Por quê? Porque isso causa um dano maior. Então, todos esse âmbito de crime ambiental, analisa-se todos os atores que puderam contribuir, seja com ação, seja com omissão. Em 2013, nós fomos agraciados com a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846. Essa lei veio para inovar
a atividade empresarial brasileira. Principalmente por quê? Porque quando a empresa ela trabalha nos termos da lei anticorrupção, que ela implementa um sistema de governança, ela implementa um compliance, uma investigação interna, principalmente quando ela vai contratar. O que ela deve analisar no seu contrato? Quando ela vai contratar com terceiro, ela tem que investigar com quem ela está contratando. Se essa pessoa jurídica, ela possui em seu quadro diretores que já foram condenados criminalmente, se a própria empresa em si possui alguma restrição, se ela paga FGTS e INSS dos seus funcionários, se ela está em dia com as suas obrigações sociais e se ela está apta a prestar aquele serviço. Porque pode ser que não esteja. Ela vai, contrata essa empresa, não faz esse trabalho de compliance, esse trabalho interno, ou, pior ainda, um dos seus funcionários, se é um funcionário de venda, se é um funcionário de mercado, ou um funcionário que vai participar de licitações, ele paga uma propina. Um serviço público, uma licitação. Então, ele tem que identificar dentro de casa aquilo que é prejudicial a ele, a ela em si, a pessoa jurídica. E como é que isso vai acontecer? Um programa de governança e um programa de compliance. Porque se ela identificar, ela imediatamente tem que tomar uma decisão. Hoje, a investigação defensiva, que é uma investigação feita por profissionais do direito, principalmente advogados e peritos, são essenciais para identificar certos pontos dentro da empresa. Justamente para quê? Para que ela não seja responsabilizada criminalmente. Nem seus diretores, nem os conselhos. Que ela está buscando uma forma de se prevenir, de se resguardar e identificar aquele que está causando o prejuízo. Nós temos grandes autores que falam sobre a investigação defensiva. E ela é um complemento hoje à pessoa jurídica, tanto na forma de prevenção como na forma de defesa. E a lei anticorrupção com o compliance e a governança, ela dá um respaldo mais à pessoa jurídica, porque se houver, por exemplo, um caso de crime ambiental, mas ela já identificou, ela já está trabalhando ali o seu código de ética, o compliance e a governança, esse trabalho, o ajuste de como buscar essa solução, ela pode muito bem assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Nesse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, ela vai ter uma possibilidade a mais de reparar esse dano de uma forma que não seja prejudicial à pessoa jurídica e nem a responsabilize criminalmente, administrativamente e nem civilmente. Então, ele faz a resolução antecipada. A empresa que se antecipa e que se investiga para manter a ética e para que não pratique os atos tidos como corrupção ou outros atos com relação à evasão de divisas ou não pagamento de impostos, ela está à frente. E quando o órgão de persecução penal ou a investigação, seja a Polícia Federal ou Estadual, chegar, ela vai mostrar, olha, eu já identifiquei o problema é esse aqui e nós já estamos tratando da solução. Eu quero ver a forma que a gente pode compor justamente para a gente eliminar esse risco. Então, esse é o grande plus que a lei anticorrupção ela trouxe para as empresas, as pessoas jurídicas em si. É colocar em prática aquilo que pode preservá-las e resguardá-las. Agora, um breve comentário de uma ação prática envolvendo a lei anticorrupção. É um caso que eu trabalhei. Esse cliente ele possuía uma operação com o banco. Essa operação era mais de 20 anos. O banco em si falou, olha só, eu tenho que respeitar o meu compliance, meus atos de governança. A lei anticorrupção, ela me dá esse direito. E quando eu fui fazer a sua reanálise para o seu recadastramento, eu vi que você
é um colaborador da justiça, mas que você possui algumas ações penais e eu não posso renovar o seu contrato. Ele tem uma justificativa, porque o compliance dele barra. Uma segunda opção é, o banco vem para o cliente e fala, eu não posso ter a sua conta aqui, eu estou convidando você a se retirar. Aí o cliente para e fala assim, mas eu tenho uma conta aqui há 30 anos. Ele falou, mas nós não somos obrigados a mantê-lo como cliente. Essa é uma outra diferença. Porque se ele for honesto em si, ele vai dizer, olha só, a gente não pode mantê-lo como cliente. Por quê? Porque nós fomos no Word Check e nós identificamos aqui inúmeras ações. É o compliance que o banco faz? É o compliance. Muitos pontuam por que eles não estão aceitando. Outros omitem, justamente porque ficam com medo e eles fazem esse trabalho preventivo para não receber uma ação. E o nosso Código Civil hoje fala, ninguém é obrigado a contratar com quem não quiser. E eles puxam para si como a pessoa jurídica que também não é obrigada a contratar. A lei anticorrupção, ela ganhou um grande plus com a Lava Jato. Ela é de 2013, juntamente com a lei da colaboração premiada e organização criminosa, que é a 12.850 de 2013. Porém, com todas as ações da Lava Jato que iniciou as grandes operações em 2014, ela ficou em evidência. Então, foi o momento de colocar em prática aquilo que a lei anticorrupção estipulava. O que nós vemos hoje dentro da lei anticorrupção? É uma prática que foi estabelecida e que está sendo estabelecida. Porém, se hoje nós tivermos umas novas operações, aí que nós vamos ver se realmente essa lei, após 11 anos, ela se tornou eficiente e se estão cumprindo todos os requisitos. Então, ela tem, além da responsabilidade penal e administrativa para as pessoas jurídicas, envolvendo atos de corrupção, praticados por funcionários, dirigentes, representantes, que envolvam subornos a agentes públicos, fraudes em licitação, contratos, atividades jurídicas. Já a pessoa jurídica responde tanto no âmbito penal como administrativo, sem a necessidade de comprovação por qualquer parte da diretoria. Então, essa lei anticorrupção, ela abrange essas duas partes. E quais são as sanções em si? Elas podem ser punidas, e a punição varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto. Além da proibição de incentivos fiscais, créditos com o governo federal através de bancos e a impossibilidade de contratar. Então, qual é a opção que ela tem? Ela tem a opção de fazer um acordo de leniência, em que ela vai trazer todo esse conteúdo, todo esse trabalho e mostrar para a AGU, o Ministério Federal, quais foram os crimes cometidos ali e fazer uma composição. E aí sim, entraremos na aula 5, em que nós trabalharemos um pouco mais essa questão do acordo de leniência, que para a empresa é a melhor forma de existir. Então, nós observamos aí nos anos de 2014 a 2019, inúmeras empresas sendo asfixiadas. Por quê? Porque elas foram alvos da Operação Lava Jato. Houveram outras operações também, como Carne Fraca, Postales, Pausari, Greenfield. Só que essas empresas, elas ficaram tão estagnadas, de uma certa forma, elas não conseguiam se movimentar. Muitas delas entraram com recuperação judicial. Os funcionários foram demitidos, não receberam seus salários. E isso não é interessante para uma empresa, muito menos para quem trabalha lá e nosso Brasil, as nossas cidades em si. As cidades que ficaram desertas justamente porque as empresas entraram, principalmente de construção, em recuperação judicial. Era necessário? Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas o que a gente pretende? E trabalhando, nós advogados somos os que fazemos as jurisprudências e as leis. Se a gente não questiona, nada vai ser mudado. Então, quando a gente vai falar da responsabilidade administrativa e civil,
tem que se analisar todos os campos específicos, os prejuízos causados, onde que foi causado, as pessoas que sofreram com isso e até mesmo a cidade. E não somente quem causou diretamente como indiretamente, a forma com que isso foi feito. Nós temos vários casos emblemáticos de crimes empresariais no Brasil, em grandes corporações. Agora, eu vou dar casos práticos para vocês, para que vocês possam identificar isso na prática. Então, esse contexto das grandes corporações que levam uma fraude a uma má gestão, uma gestão temerária, e que vem à tona através de algumas investigações ou acidentes, nós vamos falar de casos práticos. Casos práticos que se tornaram virais e notórios. E também como um exemplo de referência do que não fazer. E até com julgados, precedentes e leis que foram criadas posteriormente justamente para aquela situação não ocorresse. Nos Estados Unidos, por exemplo, e algo que aconteceu lá e que trouxe uma grande lição para o Brasil, houve uma operação com uma fraude contábeis, uma das maiores que já aconteceu, que inflou o lucro de uma forma fraudulenta por anos, causando um dos maiores colapsos empresariais. A empresa faliu, milhares de demissões e perda significativa de renda, de dinheiro, e muitos dos executivos foram para a prisão. Qual que é as lições desse caso especificamente? A importância da transparência e governança corporativa. Código de ética e o compliance interno e até mesmo a investigação defensiva dentro da própria empresa. Porque quem é o presidente, quem está no conselho de administração, ele não tem em si o poder de monitorar quem está abaixo dele. Ele vai saber das decisões e tudo. Porém, é importantíssimo que todas as áreas passem por uma revisão, passe por uma análise, para que a empresa não seja pega de surpresa posteriormente. Para os crimes ambientais, em 2015, é um outro exemplo prático, só que brasileiro, houve o rompimento de uma barragem operada por uma mineradora e causou o maior desastre, um dos maiores desastres ambientais no Brasil. Essa empresa, ela está respondendo tanto pela responsabilidade penal da empresa, como administrativa e civil, além de responsabilidades dentro da CVM. E o que a gente pode trazer isso como lição? Eu sempre coloco um ponto de lição. Que a responsabilidade ambiental dessas empresas, ela precisa ter um controle rígido. Porque o crime ambiental, ele atinge não somente uma pessoa, ela atinge a coletividade, uma cidade inteira. Então, 2 cidades de Minas foram atingidas, pessoas foram mortas, nesse caso 19 pessoas. É uma responsabilidade muito grande, porque além de deixar a cidade alagada, destruída, pessoas ficaram sem família, pessoas ficaram sem empregos, até a cidade se reconstruir. Então, é um crime que tem que ser analisado. A responsabilidade jurídica desta empresa tem que ser além. Então, é uma questão para se analisar. Hoje, o que nós temos de lei responsabilizando a questão ambiental e o que está se colocando em prática está fazendo efeito ou não? Está resolvendo a lei anticorrupção, o acordo de leniência, a governança? É a solução ou nós precisamos trabalhar mais? Lembrando que nós, operadores de direito, através dos nossos estudos, das nossas pesquisas e do nosso trabalho, nós temos esse poder. E só depende da gente. Nós somos os conhecedores da causa em si. Através da causa, dos problemas que nós temos a possibilidade e nós temos uma caneta e um computador para trabalhar nessas pesquisas. Vou falar também de uma empresa de construção.
ela foi envolvida em vários esquemas de corrupção, não somente umas, foram várias no Brasil inteiro. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Eu atuei por uma delas na SEC americana, que é equiparada à nossa CVM americana, o DOJ, que seria o nosso Ministério Público Federal, e o FBI, em que eles fizeram um acordo para que a empresa reparasse os danos nos Estados Unidos. E houve essa reparação. Só que lá o julgamento é diferente, né? O julgamento iria para o tribunal do júri, com a competência lá do DOJ, e na SEC americana ela também seria julgada. Então, qual foi o maior benefício para ela naquele momento? Reparar as indenizações, e essas indenizações foram indenização decorrente da queda dos valores específicos, da Bolsa de Valores, dos investimentos. Então, foram feitos acordos nas duas esferas e extinguiu-se a ação. Mas fica de lição que a tudo aquilo que foi feito, a forma das contratações e quem atuava nas contratações, principalmente porque tinham outros agentes por trás, aquilo teria que ser mudado. Só que elas, naquele momento dessas grandes operações, elas foram bloqueadas. Elas foram asfixiadas com sequestros, com bloqueios. E isso estagnou o mercado imobiliário e de construção. Quem mais sofreu foram os seus funcionários, porque eles dependiam de um salário. Essas empresas hoje, após os acordos de leniências, elas estão crescendo, pouco a pouco, adquirindo essa confiança e já cumpriram esse período aí que eles não poderiam contratar com o poder público. E esses antigos funcionários estão voltando às atividades. Nós vamos falar e dar mais um exemplo de um crime ambiental. Um crime ambiental bem recente, que também alagou algumas cidades, em que houve um desastre ambiental nunca se visto, o mais recente. E dentro de toda a investigação, o que se chegou, o resultado final foi responsabilidade penal empresarial por crime ambiental da pessoa jurídica e homicídio doloso, uma intenção. Só que esse homicídio doloso, no momento de uma defesa, ele pode cair para um homicídio culposo. Depende muito da atuação. O que importa aqui nesse momento é a gente identificar o que foi feito, as causas específicas e o impacto que isso teve no mercado. Então, observou-se nessa investigação várias falhas. Falhas na construção da barragem, falhas no monitoramento da barragem. Então, e falhas também no sistema operacional. Principalmente aquelas falhas de alertar a população para que saia de casa. Essa empresa, também de repercussão e com ações fora do Brasil, internacional, ela foi processada civilmente, administrativamente, criminalmente, tanto a pessoa jurídica como seus diretores com relação ao homicídio. Mas como que se chega, professora, a todos esses pontos? Há uma investigação a ser conduzida. Inicialmente, como começou esse desastre? O que tinha por trás desse desastre? Como que foi montada essa estrutura? Como ocorreu esse crime ambiental? Então, há uma investigação de ponta, há uma investigação de monitoramento dentro da empresa. Quem era o responsável? Quem era que dava as ordens? Quais os problemas estruturais? Para aí sim fazer todas as pontuações, indiciamentos e denúncia. E até mesmo as ações de responsabilidades, né? Uma ação no âmbito administrativo, ação indenizatória no âmbito civil. Teve um impacto no mercado? Teve um grande impacto no mercado. Esse impacto, ele impactou, além da questão ambiental nesta cidade, e a imagem do Brasil fora, mas também a imagem da empresa.
Para a empresa, um crime ambiental é muito pior que qualquer outro, porque ele reverbera. É uma notícia que se alastra. E se a empresa possui um capital aberto no mercado financeiro, na CVM, as suas ações caem, o prejuízo é gigante. Então a gente acaba falando, é melhor prevenir do que remediar. Porém, há atos e fatos que vêm além e que não se identifica por uma simples investigação. Porém, o melhor a se fazer nessas empresas é adotar o que a lei anticorrupção propõe. Uma investigação defensiva, um compliance, o código de ética e um monitoramento muito mais além do que aquilo que se faz. Eu vou trazer para vocês agora 3 pontos de debate, mas 3 pontos para a gente fazer uma reflexão do que poderia ser feito, né, com essa questão da responsabilidade da pessoa jurídica com relação ao crime, que a gente fala o direito penal empresarial, que a empresa, sim, a parte criminal, como que se pode fazer, né? Então, como são as medidas adotadas para prevenir esses crimes empresariais? Então, vamos recapitular. A partir do momento que uma empresa, ela pode ser pequena, média, de grande porte, qual é a área de atuação dela? Ela atua no setor privado, no setor público. Ela depende de contratações, ela contrata outras empresas. Ou ela atua em uma área em que diretamente está ligada com o meio ambiente. Vou dar um exemplo. Uma empresa que trabalha com reciclagem de lixo. O lixo ele possui várias propriedades. E tem o lixo que se relaciona ao plástico, ao papel e aos resíduos. Cada um tem uma forma de disposição diferente. E aqueles que são relacionados a resíduos, alimentos, eles vão provocar um chorume. Esse chorume, ele é um chorume que vai poluir a água. No momento da reciclagem do plástico, também tem um líquido, que o plástico ele vem do petróleo. Se isso não for bem cuidado e bem tratado, ele também vai trazer um prejuízo. Então, é importante que a empresa ela tenha toda uma estrutura para que possa funcionar. Só que há também órgãos que autorizam o funcionamento dessa empresa. Então, o seu trabalho inicial começa nesse momento, o momento da abertura da empresa. Se ela chega para pedir uma autorização, em qualquer órgão público lhe é pedido propina, para que saia essa autorização, ela já está cometendo um crime. Não é um crime diretamente ambiental, mas já é um crime. Então, o seu setor de compliance, de governança, ele vai estar monitorando tudo isso, para ela se respaldar, para ela se integrar. Então, a primeira parte em si é a conscientização do empresário e dos seus funcionários, que eles sejam totalmente trabalhados para isso, que eles possuam cursos em que demonstrem quais as consequências para cada lado. Mas isso é um trabalho de educação, é um trabalho de ensino para mudar um pouco a cultura do nosso país, de que tudo no jeitinho pode se resolver. Então, trabalhando essa parte, nós já estamos aí praticamente com 50% já trabalhado, que é a prevenção com relação a esses crimes empresariais. O restante observou que está tendo o vazamento desse chorume, começa a tratar. Se for necessário, chama o órgão correspondente, faz um termo de ajuste de conduta. Não espera ser chamado, não espera ser contaminar, porque aí é pior. Então, obedecer essas leis e criar mecanismos para se proteger é o ideal. Como a responsabilização penal das empresas pode impactar o mercado? Esse é o segundo ponto de discussão. A responsabilização das empresas, elas vão impactar sim o mercado. Impactar muito. Primeiro por quê? Porque quando elas são responsabilizadas, muitas têm que pagar uma multa.
reduzir o seu quantitativo de trabalho e outras não podem mais contratar com o poder público. Muitas também ficam restritas a créditos de bancos públicos e até bancos privados, que no momento que eles vão fazer o compliance e a governança deles, eles vão identificar que aquela empresa teve um problema. Então, com essa asfixia que acaba tendo, porque cada um quer proteger, cada empresa quer proteger o seu, o que ela é obrigada? A demitir funcionários. Quando se demite funcionários, esses funcionários perdem o poder de consumo. E se for em uma cidade pequena, essa cidade vai sofrer ainda mais, porque é o comerciante que vende para aquelas pessoas que trabalham ali. É o comerciante que sobrevive com relação a essa empresa. Eles vivem em torno da empresa específica. Para além disso, se for uma cidade grande específica, também vai ter essas consequências. Também tem funcionários que dependem dela. E outra, no momento em que o banco se nega a fazer esse empréstimo, ele também perde. Não porque ele não queira, mas porque ele é obrigado pelo seu compliance e pela sua governança. Além disso, a empresa, se ela possui um capital aberto, ela vai ter o quê? Ela vai ter as suas ações em queda. E quando as suas ações caem, o seu valor cai. E muitas delas terão que entrar em recuperação judicial, porque elas não vão conseguir pagar os tributos, as ações trabalhistas, que são inúmeras, fora os outros fornecedores. Então, a recuperação judicial, que são de 2 anos, sendo prorrogado por 2 anos, vai dar a elas um fôlego. Para quê? Para que ela organize todas as suas dívidas, o seu quadro geral de credores, para poder voltar ao mercado e trabalhar. E ali ter cumprido a sua pena específica, principalmente se ela fez um acordo de leniência. E nesse acordo de leniência, há também uma restrição de operar com o poder público, que pode ser de 2, 3, 4, 5 anos, depende da gravidade do caso em questão. Agora nós vamos recapitular o crime empresarial. Como que os principais crimes empresariais são vistos em si? Principalmente com relação à responsabilidade da pessoa jurídica, no âmbito criminal, administrativo e civil. No âmbito ambiental, nós temos a responsabilidade da pessoa jurídica penal, como também aos seus diretores. Só que essa responsabilidade dos seus diretores, elas vão além, por ação, por omissão, participação. Na parte administrativa, ela também vai responder, como civilmente. Porém, nós temos aí a questão da nossa lei anticorrupção, que é uma lei que traz mais opções para as empresas em si. No momento em que nós adentrarmos os tipos de crimes empresariais que ocorrerão, além desses que já foi mencionado hoje, que é o crime ambiental especificamente, nós vamos identificar a pontuação. E como que são os operadores dentro da pessoa jurídica que praticam essa atividade? Porque o crime empresarial é para benefício. É benefício de quê? Benefício de lucro. Um outro ponto específico são aquelas empresas que contratam com órgão público e que não obedecem à legislação específica, que é a legislação, até o ano passado, a 866, que é a lei de licitação, e hoje a 14133 de 2021. Essa parte nós vamos tratar com a lei anticorrupção, porque a lei anticorrupção ela vai abranger um leque de opções. E quando se contrata com o poder público, quando se tem um contrato que vem através da 866 ou da 14133, que regula essas contratações com o poder público, seja leilão, pregão, nós temos que observar um ponto. Qual é a atuação dessa empresa? E da mesma forma, é necessário um compliance. É necessário que se avalie como que essa empresa está no mercado. Se ela possui uma ação penal, se ela possui uma ação de improbidade administrativa. Justamente por quê? Porque é o poder público que está em jogo e quem vai ser
as pessoas que vão receber esse serviço é a população. Então, tem que ter muito mais atenção com relação a esses pontos. Todo prejuízo de um crime empresarial é a população. É um crime amplo, em que a sociedade sofre com isso. Não somente a sociedade, mas o governo, seja municipal, estadual e federal, porque também haverá ausência de tributos, como também evasão de divisa, fraude ao consumidor e crimes ambientais, que vão repercutir nacionalmente e internacionalmente. Então, dentro disso tudo, nós vamos ver nas próximas aulas questões em que vão abordar cada tipo de crime e a forma de se compor isso, se a empresa em si optar por um acordo, uma forma de recompor o seu status e não prejudicar tanto a pessoa jurídica e o âmbito empresarial em que ela atua. Vamos fazer as nossas considerações finais. O crime penal empresarial é um crime complexo e é um crime que envolve multidisciplinariedade de áreas: penal, administrativa, civil, como também sistema financeiro, ordem tributária. Nós analisamos todos os aspectos em si. Então, são ações e são casos que são complexos de trabalhar e geralmente são maxi-processos. Nesse momento em que se tem um trabalho a fazer, nós como advogados, a primeira coisa é analisar ponto a ponto a que área específica essas ações estão nos trazendo. Analisar o quê? Analisar qual é o impacto que vai ser causado, justamente para chegar a um ponto em que ninguém saia prejudicado mais do que está. Seja a empresa, seja os funcionários, seja a sociedade e seja principalmente quem? O nosso país, o nosso estado, o nosso município. A região em si que está sendo prejudicada. Então, essa multidisciplinariedade de áreas, ela é imensa e vai depender muito do caso a caso. Então, o principal ponto de todos, essas empresas elas têm que conter um código de ética, um sistema de governanças altamente eficiente, um controle interno muito mais do que eficiente, para investigar essa empresa com a investigação defensiva, para estar monitorando todos os riscos que ela pode ter e que ela terá em si, alertando os superiores, alertando quem está na direção da empresa. Controle interno hoje pode ser conhecido como uma controladoria, uma corregedoria em si. Depende muito da forma, da nomenclatura que se coloca. Mas é ele em si que vai identificar e vai prevenir e que vai cobrar o implemento do código de ética, do sistema de governança e do compliance, bem como a investigação defensiva que ele mesmo vai fazer, que pode ser internamente conhecida como uma auditoria. Então, através desse trabalho, essa empresa vai ter segurança justamente para se proteger dos crimes empresariais e que muitos diretores e presidentes das empresas não estão cientes do que está acontecendo. Por quê? Porque o seu sistema de trabalho, de organização dentro dessas empresas não está preparado o suficiente, justamente para lidar com tantas questões e, dependendo da área específica da empresa, pode ser o seu fim. Pode ser uma falência, porque ela não estará preparada para enfrentar essa situação. E agora nós vamos ao nosso quiz sobre a matéria dada hoje. Vamos para a primeira questão. Assinale a alternativa incorreta sobre os crimes empresariais. Letra A. Crimes empresariais são aqueles praticados por empresas no exercício de suas atividades. Letra B. A principal diferença entre a criminalidade convencional e a econômica empresarial reside na natureza do bem jurídico tutelado.
Letra C. A criminalidade convencional visa proteger bens jurídicos individuais, enquanto a criminalidade econômica empresarial visa proteger bens jurídicos supra-individuais, como a ordem econômica. Letra D. A gravidade das penas combinadas para crimes empresariais e crimes convencionais sempre é a mesma. A opção incorreta é a letra D. Justamente porque crimes convencionais são diversos de crimes empresariais. O bem tutelado é diverso. A lei que especifica cada tipo de crime, tanto dos convencionais quanto dos empresariais, também são diversas. Então, nós não podemos igualar essas penas, muito menos tipificá-las como iguais. A diferença está sobre o bem jurídico tutelado e o prejuízo causado, enquanto os empresariais vai à coletividade e os convencionais a outra pessoa em si, com relação a um objeto, a uma titularidade. A segunda questão. A responsabilização da pessoa jurídica por crimes empresariais no Brasil é prevista em qual lei? Letra A, Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 40, Lei das Sociedades Anônimas, número 6.404 de 76, letra C, Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei 9.603 de 98, ou letra D, todas as alternativas acima, em conjunto, fundamentam a responsabilização da pessoa jurídica. A correta é a letra D. Todas essas leis somadas, elas são relacionadas à responsabilidade da pessoa jurídica. Principalmente por quê? Porque quando se trata de um crime empresarial, há uma multidisciplinariedade, que não é somente de matérias, mas também de leis que se complementam. Principalmente o Código Penal, Constituição Federal e leis esparsas, leis específicas. Por isso, a letra D é a resposta correta. Terceira pergunta. Qual dos seguintes não é fundamento legal para a responsabilização da pessoa jurídica por crimes empresariais? Letra A. Teoria da culpabilidade da pessoa jurídica. Letra B. Teoria da imputação objetiva. Letra C. Teoria do risco criado. Letra D, teoria do interesse na ação. A resposta incorreta é a letra D, justamente pela teoria da intenção. Não se tem essa intenção de provocar. Então, a intenção especificamente, ela não é objeto deste fundamento. Justamente por quê? Porque não há dolo. O dolo é quando há intenção. E quando não há dolo, não se tem um crime empresarial. Então, por isso que esta é a resposta correta. E nas próximas aulas, nós veremos todos os outros tipos de crime em que está relacionado ao ambiente empresarial. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre a ordem tributária e a ordem econômica, pontuando a diferença das duas e como isso causa um prejuízo tanto empresarial quanto na sociedade e no mercado. Então, é importante a identificação, como também na aula 3, em que nós vamos adentrar um pouco mais na questão do sistema financeiro nacional, no mercado de capital e na lavagem de dinheiro, e indo para a quarta e na quinta aula, em como que isso pode ser composto, como esses litígios podem ser acordados sem que permaneçam anos e anos e anos na justiça. Importante também destacar que hoje nós temos uma ferramenta especial. O TV Justiça criou o TV Justiça Mais, um aplicativo em que nós temos na nossa mão a oportunidade no celular de estar diariamente o tempo inteiro com ele. Esse aplicativo, no momento que a gente acessa, nós vamos poder ter acesso a todas as aulas do Saber Direito. Todos os julgamentos,
à Rádio TV Justiça e a outros programas especiais. Se você estiver dirigindo, se você não tiver esse tempo todo de estar assistindo no computador, liga no seu celular, liga no Bluetooth do carro e vai ouvindo enquanto está dirigindo. É um aprendizado a mais e você ainda faz do seu tempo um tempo de aprendizado. Então, a TV Justiça, ela inova nesse sentido. E é uma ferramenta onde se tem também julgamentos. Nós não temos tempo de assistir um julgamento durante o dia, nós vamos assistir esse julgamento dentro desse aplicativo. Então, baixe o aplicativo e comece a seguir TV Justiça Mais. Agradeço pela aula, agradeço por estarem presentes assistindo e nos vemos na próxima aula, nas próximas aulas. Muito obrigada e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.